Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. 2023 pode ser um ano de excelência na promoção do rugby. À presença da seleção no Mundial, junta-se a organização de um dos eventos mais importantes ligados à modalidade. Nesta edição vamos também fazer contas ao cheque que o Futebol Clube do Porto vai receber da UEFA após a eliminação da Liga dos Campeões, à quantia astronómica que o Paris Saint-Germain investiu desde 2011 sem qualquer efeitos práticos na conquista da maior prova da UEFA, e vamos também falar da polémica que envolve Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora. Estes serão os temas que vamos discutir neste jogo económico. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e caminhamos rapidamente para o hat-trick desta semana. Lançamos para debate três números que marcaram esta semana. Rodolfo, o Futebol Clube do Porto saiu da Liga dos Campeões, isso já se sabe, mas não deixa a competição de mãos a abanar. Exatamente, Zé. Antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Freire de Sousa, deixar a competição com os cofres do Dragão com 60,9 milhões de euros. Foi este o valor arrecadado pelo Porto na competição milionária desta temporada, uma verba que se divide pelos 15,6 milhões pela qualificação para a fase de grupos, cerca de 24 milhões de euros pelo coeficiente do ranking da UEFA dos últimos 10 anos e mais 11,2 milhões de euros pelas 4 vitórias na fase de grupos, a que se juntou os 9,6 milhões pela passagem aos oitavos de final. Este é o terceiro melhor encaixe financeiro do Porto em toda a história da Liga dos Campeões, só suplantado pelos 73,7 milhões da temporada 2020-2021 e dos 80,7 milhões da temporada 2018-19, duas épocas onde os portistas chegaram até aos quartos de final. E, Jorge, tivemos por um bocadinho para termos pela primeira vez três equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões e ontem estivemos quase por um triz para ter pelo menos duas equipas portuguesas nos quartos de final. O Futebol Clube do Porto não teve muita sorte, apanhou também uma equipa muito chata, muito difícil de ultrapassar, que é este Inter de Milão, pelo menos no que diz respeito à Liga dos Campeões, tem sido uma equipa difícil de bater. Mas como é que viste esta capacidade do Futebol Clube do Porto de chegar a esta fase da prova, fazer muitos milhões de euros e ajudar ao próximo exercício fiscal? Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti, José, e ao Rodolfo. Obviamente que olhamos para estes números e percebemos a importância da Liga dos Campeões para o contexto dos três grandes do futebol português. E é bom recordar que com esta eliminação do Futebol Clube do Porto temos apenas duas equipas em competição ainda na Europa do futebol, o Benfica que segue na Liga dos Campeões e o Sporting. Veremos o que é que ditará desse jogo no Emirates Stadium esta semana, quando, como sabemos, existem dois clubes neerlandeses, mas a disputar Liga Europa e Conference League, e portanto a probabilidade de somarem mais pontos para o ranking, obviamente é superior, tendo em conta que Feyenoord está na Liga Europa e até está em vantagem na eliminatória porque venceu a Lazio por 2-1. E também o AZ Alkmaar está ainda em competição na Conference League e, portanto, é fundamental que quer Benfica, quer Sporting possam continuar em prova e chegar o mais longe possível, porque, como sabemos, há sérios riscos de perdermos a possibilidade de ter três equipas na Liga dos Campeões. E dizer isto também olhando para as declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa, que inclusivamente falou de fair play financeiro, e portanto em resposta a isso olhamos para estes números e percebemos que é fundamental, sobretudo até para o Futebol Clube do Porto, como sabemos, esteve intervencionado pela UEFA recentemente, e tem vivido algumas dificuldades. E portanto Sérgio Conceição teve uma época em que praticamente não contratou ninguém, e portanto tem sido, na minha opinião, muito por mérito desta equipa técnica que o Futebol Clube do Porto tem tido não só os resultados desportivos, mas também financeiros, porque olhamos para o comportamento na Liga dos Campeões e mesmo em comparação com o Benfica e Sporting é a equipa que tem vindo a ser mais consistente ao longo dos últimos anos. Dito isto,
parece-me que o Futebol Clube do Porto claramente foi superior a este Inter e ao anti-futebol de Simeone, Inzaghi. Tem sido uma época muito má do Inter, mesmo ao nível interno, está a muitos pontos da liderança do Nápoles, e ontem no Estádio do Dragão, claramente, me parece que observando o futebol jogado, o Futebol Clube do Porto merecia pelo menos ter conseguido forçar um prolongamento e discutir a eliminatória num prolongamento, porque durante os 90 minutos foi muito superior, apesar de ser uma equipa muito condicionada, e vimos PP jogar o lateral direito, sem Otávio, a equipa perde taticamente aquela capacidade que o Otávio tem de ser ao mesmo tempo terceiro médio, mas de jogar como 10 e fechar à direita, e é muito importante na dinâmica ofensiva da equipa, e obviamente que era uma baixa de peso, também não jogou com o Pepe, mas não foi por aí. Fábio Cardoso e Marcano fizeram um bom jogo, acabou o Porto por ser superior, e há claramente aquele lance caricato com duas vezes a bola a ir ao ferro e ainda uma bola a ser tirada sob a linha de golo por um defensor italiano, e me parece que o Futebol Clube do Porto merecia mais desta eliminatória, porque nos 190 minutos foi superior ao Inter, e claramente olhamos hoje para Inter e Milan, e dos possíveis adversários do Benfica, são, na minha opinião, as equipas mais frágeis, ou que, se quisermos, que o Benfica terá, em teoria, mais capacidade para poder seguir em frente. Para o segundo número deste hat-trick desta semana, Rodolfo, temos que dar um triplo salto. Um triplo salto até às 18 medalhas conquistadas por Pedro Pablo Pichardo por Portugal, o atleta de nacionalidade cubana, que ganhou até ao momento 7 medalhas de ouro e uma de prata na modalidade do triplo salto, com o momento mais alto a ser o ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Só que aqui em casa está não tantas medalhas, mas a polémica que se instalou nesta última semana com a entrevista do também atleta do triplo salto, Nelson Évora, que à Rádio Observador questionou a rapidez do processo de naturalização de Pedro Pablo Pichardo, acusando a Federação Portuguesa de Atletismo de ter comprado um atleta para ter resultados a curto prazo. Recorde-se ele, Nelson Évora, que nasceu na Costa do Marfim e é filho de pais cabo-verdianos, e apesar de viver em Portugal desde os 6 anos de idade, só obteve a nacionalidade ao fim de 11 anos. Esta é uma polémica que saltou também das pistas de atletismo para a Assembleia da República, isto porque o Chega já questionou o governo sobre o processo de naturalização de Pedro Pablo Pichardo, através de questões dirigidas à Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro, e ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Jorge, pergunto muito diretamente: deve Portugal continuar a naturalizar atletas para obter resultados imediatos? Sempre e quando, na medida em que forem cumpridos todos os trâmites legais para o fazer, e é bom recordar que neste âmbito Portugal deve muito a ex-atletas como o Bequel ou Oriol Dongmo, que ainda recentemente sagrou campeã europeia por Portugal. Agora, obviamente, têm de ser cumpridos todos os parâmetros legais para o efeito. E agora acho uma polémica, olhando para dois campeões olímpicos, para dois monstros nesta modalidade, que tantas medalhas ambos já deram a Portugal. Não me parece sequer bonito nem de um lado nem do outro, e acho que nenhum dos dois acaba, no final das contas, por ter razão, porque me parece que quer por parte de Nelson Évora, deveria haver mais respeito por aquele que seria o seu sucessor nesta modalidade do triplo salto, quer também Pedro Pablo Pichardo, pela forma como depois respondeu, acaba de certa forma por perder a razão. E olhando para dois campeões olímpicos, acho que deveriam ter mais elevação e não vir para a praça pública discutir quem é que salta mais do que o outro e quem é que merece mais ser português do que o outro, porque no fundo têm contribuído para o atletismo português com medalhas e com títulos. E precisamos de exemplos de civismo no desporto, e eles têm vindo muitas vezes até do atletismo. Precisamos que continue a ser assim, que essa capacidade de
dar o exemplo até aos atletas mais jovens que venha de todos os quadrantes, inclusivamente do atletismo. Rodolfo, fechamos o hat-trick desta semana com um número absolutamente astronómico que até ao momento não deu para conquistar nenhuma Liga dos Campeões. Falamos dos 1,5 mil milhões de euros investidos pelo Paris Saint-Germain nos últimos 11 anos na tentativa de ganhar a Liga dos Campeões, mas que até agora não surtiu efeito. Isto é mais uma prova do que investir muito não é sinal de vitórias dentro das quatro linhas, e apesar de nos últimos anos Paris Saint-Germain ter contratado todos os craques e mais alguns para formar uma super equipa, isso não se tem traduzido na conquista do troféu mais ambicionado, que é a Liga dos Campeões. O melhor que o Paris Saint-Germain conseguiu fazer até agora foi na época 2009-2020 ter chegado à final disputada no Estádio da Luz em plena pandemia, tendo sido derrotado na altura pelos alemães do Bayern Munique. E, de facto, Jorge, o que é que falta aqui ao Paris Saint-Germain? Ter um campeonato, uma Ligue 1 que consiga ser competitiva para que esta equipa consiga também crescer em termos competitivos e chegar à Liga dos Campeões com uma bagagem completamente diferente do que aquela que tem? Eu julgo que não, e eu olho, aliás, para a Liga 1 como uma liga, é uma das ligas do top 5, e portanto não me parece por aí, até porque internamente, apesar destes mais de 1.000 milhões de euros de investimento, já conseguiram perder 2 títulos para orçamentos muito modestos, Verdade. casos do Lille, na altura sob a liderança de Galtier, e o caso mais evidente e muito celebrado por alguns portugueses, quando Leonardo Jardim conduziu o Mónaco à conquista do título, porque obviamente olhamos se quisermos hoje no futebol francês há dois níveis distintos. Há o Paris Saint-Germain com um investimento muito acima de todos os outros, há uma segunda linha com o Olympique Marseille, que tem também um orçamento muito significativo, e olhamos para as contratações que fez, e tem no seu plantel Guendouzi, tem Alexis Sanchez, e portanto também um investimento grande, e depois há todas as outras equipas que vêm atrás. Agora, o que é facto, e só complementando aquilo que dizia o Rodolfo relativamente à final perdida, tem a curiosidade de terem perdido a final com um gol de Coman, que tinha sido formado no Paris Saint-Germain, e que tinha rumado à Baviera para ser campeão europeu e para conquistar também muitos títulos na Alemanha. A verdade é que este orçamento Qatari, depois de terem adquirido o clube, o Paris Saint-Germain, a verdade é que não compra a tradição, não compra a história, e claramente me parece, sobretudo, que não deixa de ser um plantel desequilibrado. É verdade que tem nomes como Nuno Mendes, tem Verratti, tem Vitinha, que está a fazer uma época muito positiva, mas a verdade é que, e olhamos para o comportamento sem bola da equipa, e a incapacidade de pressionar alto da equipa quando está Neymar, Messi, e o próprio Mbappé, são 3 jogadores que eminentemente trabalham um pouco para a equipa, e mesmo e já não é o primeiro treinador, Galtier não é o primeiro treinador a quem isso sucede, recordo-se Pochettino e Tuchel, tinham essa dificuldade. Não é fácil gerir um balneário com estes 3 grandes nomes do futebol mundial, mas a verdade é que coletivamente a equipa não funciona, e depois tem um plantel, já o disse, tem um plantel, na minha opinião, desequilibrado noutros setores. É verdade que tem Verdade. estes 3 fantásticos jogadores de futebol que conseguem resolver, nomeadamente na Liga 1, resolvem qualquer tipo de jogo, mas contra equipas mais fortes, mais organizadas, em que o Paris Saint-Germain precisa de ter uma maior capacidade de pressionar na frente, de ser mais organizado, de não levar com transições. O momento de transição defensiva do Paris Saint-Germain, na minha opinião, deixa muito a desejar. Mesmo com esta mudança, com o novo treinador, mudaram para 3 centrais, e ainda assim continuam a ter defensivamente algumas dificuldades, e mesmo na Liga é uma equipa que vai ser campeã a muitas jornadas do fim, mas ainda assim sofre golos em quase todos os jogos. Uh, e, Verdade. portanto, e portanto, é sobretudo isso. É uma equipa, é um clube em que, apesar deste orçamento absolutamente gigantesco, e que todas as épocas contratam verdadeiros craques
para a equipa. Já se fala, por exemplo, de Skriniar do Inter, que poderá chegar a custo zero, acredito eu, com um contrato muito generoso em comparação com aquilo que oferia no Inter, mas a verdade é que acaba por ser uma equipa, por um lado, desequilibrada, e o comportamento coletivo é muito difícil para qualquer treinador trabalhar neste plantel. Se me Muito bem. permites dar só uma chega Para terminar. ao comentário do Jorge, é que não é só o investir muito, é uma equipa que depois na Liga dos Campeões cai cedo na prova. Se olharmos estas últimas 11 Duas vezes anos, nos o Paris oitavos. Saint-Germain acaba na maior parte das vezes por cair logo nos oitavos de final, portanto nem sequer vai longe na competição, tirando essa final, a maior parte das vezes acabou por cair ou nos oitavos ou nos quartos, portanto ainda é mais grave todo esse investimento para nem sequer chegar longe depois na prova. E às vezes com eliminatórias em teoria praticamente resolvidas, e recordo-se aquela remontada do Barcelona ou remontada do ano passado do Real Madrid, às vezes com eliminatórias praticamente na mão e depois nos jogos fora a passar muito mal. É assim, Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Jorge acompanha-me para a segunda parte. Vamos falar de rugby e da organização de eventos desportivos em Portugal. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. A 1 e 2 de abril, Portugal vai receber o Portugal Rugby Youth Festival, um dos mais prestigiados eventos de rugby juvenil do mundo. No ano em que a seleção regressa a um Mundial da modalidade, 15 anos depois, 2023 promete ser um ano de excelência para a promoção da modalidade em Portugal. Connosco temos Bernardo Costa Duarte, é New Business Director da Move Sports, empresa que organiza este evento, que irá juntar, há aqui uma estimativa, cerca de, provavelmente até mais de 35 mil jovens. Bernardo, muito obrigado por estar presente connosco nesta estreia no Jogo Económico para falar de uma modalidade que é um tema que veio muitas vezes à conversa no nosso programa, porque falamos de todas as modalidades e queremos dar de facto todas a faceta económica de todas as modalidades, e aproveitamos sempre a organização destes eventos para dar um pouco de destaque às modalidades e falar também da capacidade de Portugal em receber estes eventos. Bernardo, antes de mais, gostaria de lhe perguntar que exigências é que coloca à Move Sports a organização daquele que é um dos mais prestigiados eventos de rugby juvenil do mundo. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Obrigado por este convite e obrigado por darem espaço a todas as modalidades. Portanto, precisamos deste espaço nas mídias para promover exatamente o desporto como um todo e não só uma modalidade X ou Y. Certo. Portanto, o Portugal Rugby Youth Festival faz este ano 15 anos, é a 15ª edição. É um torneio que começou, enfim, a Move Sports tem 17 anos, portanto começou quase ao mesmo tempo que a Move Sports, e partiu desta identificarmos que, de facto, havia aqui um espaço para promover o desporto em Portugal e para aproveitar as características turísticas que Portugal tem para um evento juvenil que poderia ser de grande qualidade e que se veio a revelar. Isto, enfim, tem diversos desafios, a organização do evento desta dimensão, o evento desta envergadura, desde logo a própria envergadura do evento, ou seja, nós temos aqui mais de 2.800 participantes no evento, portanto, crianças, miúdos, rapazes e raparigas, que vêm de todo o lado do mundo. Na pré-pandemia, em 2019, tivemos equipas dos 5 continentes, agora, enfim, não temos da África, por exemplo, este ano, mas a perspectiva é que em 2024 venhamos a ter outra vez, portanto, ainda estamos aqui numa fase pós-pandémica e numa altura em que há guerra também no leste da Europa, etc. Portanto, estamos a sair deste período, ou a atravessar este período, e isso também são um bocadinho os desafios que temos, né? Além da dimensão que o evento tem em si, tem esta questão, as questões do contexto mundial que vivemos, pós-pandémico e da guerra. Temos uma questão de infraestruturas, enfim, em Portugal temos algumas infraestruturas boas, desportivas, mas é difícil arranjar uma infraestrutura que tenha
capacidade para receber no mesmo sítio Tanta gente, não é? tantos jogos de rugby ao mesmo tempo, e por isso o estádio universitário está no limite das capacidades para nos receber e portanto, enfim, é sempre uma condicionante, eu não lhe chamaria um problema, mas uma condicionante ao evento. Temos também aqui algumas, enfim, o desporto em Portugal tem alguns apoios, mas precisa de mais, é preciso mais espaço, é preciso estes espaços que dão visibilidade e isso poder trazer mais apoios para o desporto, e nós como organizador de eventos também sofremos disso, enfim, como sofrem os clubes e como sofrem os atletas em si. Mas pronto, mas também nós olhamos muito para estas exigências que são colocadas como desafios que nós temos que superar e portanto, ter de facto uma história de 17 anos aí na empresa e uma história de 15 anos no festival dá-nos aqui um traquejo grande para Uma poder, bagagem enorme, não é? exatamente, para poder trabalhar estas questões e tentar tirar o melhor delas. Bernardo, temos aqui de facto Portugal num evento, e nós quando falamos deste tipo de eventos é preciso notar que são eventos que envolvem naturalmente as equipas técnicas que estão associadas, mas por ser um evento com um caráter juvenil também muitas vezes envolve as famílias dos próprios atletas e essa é de facto uma logística muito interessante para poder lidar. Que potencial, no entender do Bernardo, tem este evento para promover Portugal enquanto um destino de excelência para a organização deste tipo específico de eventos desportivos? E pergunto-lhe também se Portugal já é um destino consolidado enquanto o berço não, mas um palco de turismo desportivo. Eu diria que Portugal ainda não é um destino consolidado, mas tem tudo para ser, tem o Está a potencial. caminho. Nós temos a parte turística muito bem desenvolvida, quer dizer, e não só desenvolvida, como muito bem promovida, não é? Somos um país seguro, com boas acessibilidades, boa comida, gente simpática, que fala várias línguas, portanto, muito acolhedores, e portanto, quanto a isso, temos tudo pronto. Faltam-nos algumas infraestruturas desportivas para poder receber, para poder estar na linha dos melhores, não é? E dos melhores temos que nos comparar com a Espanha. A Costa Brava de Espanha tem ótimas infraestruturas desportivas e uma política desportiva muito agressiva, não é? E em Portugal ainda nos falta um bocadinho isto, faltam-nos políticas e faltam-nos infraestruturas. Mas já somos um país atrativo para grandes eventos desportivos. Quer dizer, o Portugal Rugby Festival é um exemplo disso, mas quer dizer, em 2019, por exemplo, tivemos cá o Inter-Agency Games, que são os Jogos Olímpicos das Nações Unidas, chamemos-lhe assim. Tivemos cá 1.500 pessoas de 120 países diferentes a competir em 13 modalidades, espalhados pela cidade de Lisboa, e que foi um evento completamente desportivo, mas com uma parte turística muito forte. Vamos ter agora em 2023 o Campeonato da Europa de Veteranos de Basquete, em Albufeira, no Algarve, uma coisa também que ganhámos numa concorrência internacional. E, portanto, quer dizer, apesar de haver muito para se fazer neste campo, já é atrativo, já estamos em campo, já estamos a fazer também a nossa parte de promover Portugal enquanto destino turístico desportivo. Muito bem, e já lá vamos à modalidade. Antes introduzo o Jorge nesta conversa. Jorge, para já na vertente que estava a falar com o Bernardo, da capacidade de Portugal de organizar estes eventos desportivos, aqueles que têm maior visibilidade e outros que infelizmente não têm tanta visibilidade. A verdade é que Portugal tem aqui condições que, como referiu o Bernardo, podem ser naturalmente melhoradas em algumas, no que diz respeito a algumas infraestruturas, mas estamos aqui a caminho de nos tornarmos um destino muito interessante para a organização de todo o tipo de eventos desportivos. Sim, boa tarde, saudar o Bernardo, e obviamente que nesse aspecto acredito que para a própria Move Sports, para levar a cabo este evento com qualquer coisa como cerca de 300 jogos de rugby, olhando para a cidade de Lisboa, onde existem alguns campos da cidade universitária e depois existem as infraestruturas no Jamor, acredito que comece logo por aí a maior dificuldade. De resto, retomando aqui um tema que discutimos com o responsável da Federação Portuguesa de Rugby na altura, a propósito do apuramento para o Campeonato do Mundo dos Lobos, a verdade
é que, por muito que haja paixão de rugby em grande parte das cidades portuguesas, existam algumas equipas e alguns praticantes espalhados um pouco por todo o país, a verdade é que nem sempre localmente existem infraestruturas capazes de poder receber equipas e poderem disputar jogos, porque, como sabemos, são campos nomeadamente no que diz respeito às linhas, etc., diferentes dos campos de futebol que genericamente existem em quase todas as localidades do nosso país. E, portanto, começa desde logo por aí a dificuldade, porque acredito ter 300 jogos, mesmo olhando para as duas infraestruturas da cidade de Lisboa, como o Jamor e a cidade universitária, não será fácil, e aproveito para deixar esta questão ao Bernardo, relativamente a esse desafio das infraestruturas, porque de facto o rugby vive um bocadinho dessa dificuldade. De resto, no passado fim de semana foi disputada entre Sporting e Benfica o campeonato de rugby feminino, e realizou-se no Jamor, portanto aproveitar para colocar essa questão. Depois, olhando para os mais de 30 mil pessoas envolvidas neste grande evento de rugby, em que medida é que isso poderá ajudar a promover a modalidade, porque me parece que claramente precisa deste tipo de espaços, precisa de se promover, precisa de crescer, aumentar o número de participantes, o número de atletas federados, para poder também, para que nomeadamente esta qualificação para o Campeonato do Mundo não aconteça de 10 em 10 anos e seja mais consistente, e que Portugal, nesse aspecto da modalidade, esse crescimento seja mais consistente, e isso só se faz tendo vários escalões de formação e cada vez maior número de atletas, e basta olhar, por exemplo, para o fenómeno de crescimento do futebol feminino e a diferença que tem vindo a fazer mais clubes apostarem, nomeadamente no futebol feminino, nos escalões de formação, e portanto, servindo desse exemplo, acho que esse é um dos grandes desafios. Aproveitava para questionar se tem alguma estimativa relativamente ao impacto financeiro de um evento destes. Como o José dizia, vai envolver muitas famílias, muitos jovens que vêm para Portugal para disputar este torneio, e se tem alguma medida ou alguma noção do impacto financeiro que pode ter, neste caso, para o turismo português. Então vamos por partes. Em relação às infraestruturas, nós de facto fazemos o evento todo no estádio universitário. Portanto, nós só usamos o complexo do estádio universitário de Lisboa. Temos que ser criativos, temos que transformar todos os campos de futebol que há lá em campos de rugby, adaptar o melhor possível, e as dimensões são semelhantes, portanto dá para fazer, e as linhas laterais pelo menos também são as mesmas, e portanto só temos que mexer no que está dentro. Nos postes, transformar as balizas em postes de rugby. É um festival e, portanto, há aqui espaço para ser criativo e para poder dar boas condições, sem ser ao pé da letra as regras da World Rugby que tem que ser, que tem que ser um jogo oficial. Portanto, conseguimos gerir isso e temos sempre bastantes elogios à forma como o evento é montado e como as coisas são adaptadas para se poder fazer o evento todo no mesmo sítio. E tem uma grande vantagem, não é? É que fazer tudo no mesmo local, ganhamos um ambiente de festa que não existe se for espalhado por todo lado. Se fizermos uns jogos Quase de camaradagem, não é, Bernardo? Camaradagem, até de camaradagem entre todas as pessoas envolvidas. Completamente. E como é uma oportunidade única para as crianças desta idade, ou para os jogadores desta idade, terem uma interação com adversários e com colegas de outros países, da mesma idade, mas de outros países, quer dizer, temos aqui pessoas a jogar, os miúdos a jogar com australianos, com ingleses, com escoceses, com galeses, tudo nações de rugby muito mais evoluídas do que Portugal é, e portanto isto tem um impacto real no crescimento dos jogadores. E portanto, aqui passando um bocadinho para a segunda pergunta, de facto Portugal está num momento muito bom, não é? Portanto, volta a classificar-se para o Mundial de Rugby, depois da campanha brilhante que foi em 2007, e depois de tudo o que aconteceu em França em 2007, é muito engraçado voltarmos a ter essa oportunidade de voltar a ir ao Mundial em França, agora em 2000. E no último segundo, mesmo à portuguesa. Exatamente, mas vamos competir em casa, não é? Porque para a seleção portuguesa jogar em França é como jogar em casa, e já sabemos isso. E portanto, o Youth Festival, o Portugal Rugby Youth Festival faz parte deste caminho. Obviamente que neste ano em que estamos a aquecer para o Mundial, os jogadores não se vão preparar no Youth Festival porque são todos de idade mais velha, não é? Mas de facto esta festa do rugby, o awareness e
o protagonismo que o rugby tem vindo a ganhar, a notoriedade que o rugby tem vindo a ganhar, o Youth Festival contribui sem dúvida para isso, contribui porque tem bastante exposição mediática, porque tem o contacto com muita gente direta. O evento acaba por ser o primeiro contacto de muita gente com o rugby. As famílias que vêm ver os jogos, curiosos que passam e que têm ali um contacto, ou que vão de propósito ao estádio universitário ver o que é isto do rugby, o que é isto do Rugby Youth Festival, com miúdos de todo o mundo a vir aqui para Lisboa, e portanto, quer dizer, acaba por ter também essa função. E por fim, é de facto o ponto alto do rugby juvenil em Portugal. Portanto, os miúdos preparam-se o ano inteiro para isto, os miúdos querem esta competição, porque é ótimo jogar o campeonato nacional, e claro que sim, todos querem ganhar ser campeões nacionais. Mas jogar o Youth Festival contra as equipas estrangeiras que vêm, contra as equipas de países que de facto são mais evoluídos e, portanto, testam-nos ao máximo e fazem-nos querer superar-nos e superarmos efetivamente dentro de campo, depois de ter toda esta experiência fora de campo, é o momento alto do rugby juvenil em Portugal, sem dúvida nenhuma. É um caminho que ajuda também à promoção do rugby, e que eu acredito que, junto com o Mundial, vão dar este ano enfim, um espectro maior à modalidade. E era precisamente por aí que ia, o Jorge já se antecipou ali um bocadinho, mas de facto 2023 é um ano que promete ser muito interessante para o rugby enquanto modalidade, a promoção da modalidade em Portugal. Sabemos que muitas vezes é necessária a presença da seleção portuguesa ou de equipas nacionais em grandes provas internacionais, para que exista esse foco de atenção, até do ponto de vista mediático. Vai acontecer com a seleção portuguesa em setembro e outubro deste ano, em França, como o Bernardo já disse, num palco de excelência no Mundial, e depois também já foi aqui referido da forma absolutamente épica como Portugal se conseguiu apurar para esse Mundial. Digamos que, Bernardo, temos aqui as condições para que o rugby português consiga dar aqui um passo à frente naquilo que é a promoção da modalidade, a capacidade desta modalidade de dar aqui alguns passos em direção a uma atenção, a um maior foco por parte dos mídia e, consequentemente, do público em geral? Sem dúvida. Eu acredito que Portugal hoje está mais preparado do que estava em 2007 para um boom pós-mundial, para um boom com o Mundial. Em 2007 foi um pico muito grande, mas não havia, os clubes não estavam preparados, a estrutura em geral não estava preparada para receber esta quantidade de gente e de atenção que chegou ao rugby de repente. E em 2023 o cenário é outro. Há já uma curva de aprendizagem de 2007 importante, e de facto as estruturas têm outra preparação para receber mais atenção, para receber mais miúdos, para receber, se calhar, tratar as coisas de uma maneira mais profissional, também com os patrocinadores. Isso é uma coisa muito importante, não é? O facto de haver mais investimento, tem que haver também mais profissionalismo na entrega, não é? Uma coisa que nós nos preocupamos muito em dar uma boa visibilidade e um bom retorno no investimento que os patrocinadores fazem no nosso evento. Como é que é essa relação, já agora, Bernardo, como é que é essa relação do rugby com os patrocinadores? Existe abertura da parte das marcas em ter aqui a capacidade e a visão, muitas vezes, de entrar no universo das modalidades, quando as modalidades começam a ganhar aqui alguma consistência, algum corpo, alguma visibilidade? Existe. E existem empresas que têm feito apostas grandes até antes de verem esse caminho a acontecer. Portanto, apostam com tempo. Falo, por exemplo, a Doveman que era a nossa patrocinadora há muitos anos no Youth Festival, e a nossa title sponsor. Portanto, há muitos anos que faz este investimento. É um torneio que lhes dá visibilidade, sim, mas também é um investimento que faz no crescimento da modalidade em geral. Claro. Podemos falar de outras marcas, por exemplo, o Santander começou a fazer um apoio muito grande também ao rugby nos últimos anos, com vista ao Mundial, e sim, teve uma abertura muito grande. Enfim, falamos a Santa Casa Musicória de Lisboa, que também aposta muito nos desportos em geral, tem um bocadinho essa função, não é? E um bocadinho faz parte do DNA da instituição, mas que são marcas que de facto se envolvem e que investem para que o rugby se possa desenvolver,
E isto cria um círculo virtuoso que é muito importante, não é? Havendo uma equipa vencedora, uma equipa que se classifica para mundiais e que tem bons resultados, etc., arrasta não só os patrocinadores, mas arrasta também novos praticantes, e isto cria todo um ciclo virtuoso que é fundamental para o desenvolvimento das modalidades, fundamental mesmo. O Jorge tinha tocado nesse assunto, foi das observações que fez quando da sua intervenção. Um, Temos aqui a possibilidade de estimar aqui o impacto financeiro deste Festival do Rugby para Portugal. Nós já tivemos anos em que, por exemplo, em 2019 tivemos 55 equipas estrangeiras, muitas delas de longe, da Austrália, etc., que ficam muitas noites connosco. Certo, E, portanto, quando assim é, o cálculo, quer dizer, o retorno não, o impacto na economia impacto, local, e nomeadamente turístico, é muito maior, não é? É grande. E, portanto, em 2019 nós falávamos de números à volta de 1,5 milhão de euros de impacto na economia. Isto é com noites de hotel, refeições, gastos que as pessoas têm, transferes, portanto, impacto direto. Não estamos a falar do impacto indireto que não claro, conseguimos calcular, não é? exato, naturalmente. Este ano ainda vamos ver como é que vamos fechar os números do ano, quer dizer, a nossa perspectiva é continuar a crescer, é manter-nos um crescimento grande que temos vindo a ter nos últimos 15 anos. Muito bem, e é pela força do rugby que também Portugal vai se tornando conhecido como organizador de eventos e naturalmente como um destino turístico de excelência. Bernardo, da nossa parte, toda a sorte, tudo de bom relativamente a este evento, que exista de facto uma grande receptividade e que possamos continuar a receber este evento por muitos e bons anos. E que tenham de facto uma jornada excelente naquela que é também a sua modalidade de eleição, por aquilo que conversámos aqui em off, e de facto vão ser 2 dias de muito trabalho, naturalmente que a complementar todos os meses de trabalho que são necessários para colocar de pé um evento destes, mas de facto um enorme prazer de conseguir fazê-lo com a sua modalidade de eleição, não é, Bernardo? Só para fechar. Sem dúvida, Carlos, é de facto um gosto enorme. Agradeço o vosso espaço, agradeço também os vossos votos de sucesso. Ficam desde já convidados para ir lá, dia 1 e 2, então seria um gosto recebê-los pessoalmente. É de facto muito gratificante, e é gratificante ver coisas como, por exemplo, o rugby feminino, há bocado, só para complementar, há bocado o Jorge falava do futebol feminino. O rugby feminino é uma aposta que fizemos desde 2018, e quisemos ter rugby feminino de 15 no Youth Festival, e desde 2018 até agora o crescimento tem sido exponencial. Quer dizer, tivemos 3 equipas em 2018 e este ano devemos ter 12 ou 13. Portanto, parece que mas não são assim tantas. Não, é muita coisa, porque já são muitas miúdas a jogar rugby. E já vêm 4 ou 5 equipas estrangeiras em cada escalão, que são sub-15 e sub-19, e portanto isto já tem um impacto muito grande. As miúdas em Portugal não têm muitas oportunidades de jogar rugby 15 nestas idades, ou não têm nenhumas. Portanto, juntam-se Norte e Sul, fazem equipas ad hoc para este torneio, para poderem participar e ter esta experiência. Portanto, acho que isto é uma semente muito boa que estamos a lançar, e que sabemos que vai dar frutos. E, portanto, isto para dizer que seria um gosto recebê-los lá, para poderem ver também com os vossos próprios olhos o Muito que é que tem sido feito e como é que isto tem potencial ainda para crescer muito. Muito bem. Bernardo Costa Duarte, muito obrigado então pela presença neste Jogo Económico. Fica desde já feito o convite para voltar numa das próximas edições. Já a seguir, vamos para a terceira parte do programa e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Jorge, hoje vamos começar pelo teu protagonista, e o teu protagonista é precisamente a formação do Sporting Clube Portugal. Sim, depois de uma vitória por 1-0 com gol de Rodrigo Ribeiro, o Sporting acabou por carimbar passaporte pela primeira vez na história desta competição para a meia-final, para a Final Four da Youth League, onde resta irá defrontar o AZ Alkmaar, um adversário de boa memória, pelo menos a partir do minuto 120, é de boa memória para os sportinguistas. Agora, isto demonstra, por um lado, a capacidade do Sporting e a qualidade do trabalho que é feito na formação, não só porque chega a este patamar na Youth League, já na última época tinha feito quartos de final,
mas também pelo número de jogadores que Ruben Amorim já lançou. Já foram mais de uma dezena desde que chegou ao Sporting Clube Portugal. Ao mesmo tempo, diz muito do que tem sido o trajeto da formação do futebol português. Porque o Futebol Clube Porto já venceu uma das edições da Youth League, na geração dos Diogos e do Fábio Vieira. Também Fábio Silva, se a memória não me falha, é vencedor da Youth League nessa altura. Na última época, o Benfica foi o vencedor desta competição, e agora temos o Sporting a poder discutir o troféu numa meia-final, onde irá defrontar, como dizia há pouco, o AZ Alkmaar. Está já apurado também o Milan, falta definir na outra meia-final quem é que irá ser o adversário da equipa italiana, se a Hajduk Split ou Borussia Dortmund. No número que escolheste para esta semana, vamos ter então uma manita norueguesa. Sim, 5 golos de Haaland numa segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não deixa de ser um feito absolutamente extraordinário. Um jogador que muitas vezes se questionou no início da época como é que iria Pep Guardiola enquadrar um ponta de lança com estas características. E é bom recordar que mesmo comparando com o Barcelona, onde teve Ibrahimovic, mas nunca teve, mesmo no Bayern, não tinha uma referência no ataque, e como é que iria enquadrar taticamente um jogador com este perfil no seu modelo de jogo. A verdade é que a resposta está dada dentro de campo. Estamos a falar de 39 golos, 5 assistências em 36 jogos para todas as competições. É absolutamente extraordinário, 10 deles só na Liga dos Campeões. Para um jogador de 22 anos, parece-me que alguns dos recordes de golos podem estar aqui em causa na Europa do futebol, porque apresenta números e uma eficácia a finalizar muito acima da média, e claramente esta semana é uma das grandes figuras, depois de ter ajudado o City a eliminar o Leipzig. Na primeira mão tinha ficado um igual. A verdade é que com 5 golos de Haaland, o City acabou por vencer por 7-0 e seguir para os quartos de final. Obrigado, Jorge. Até para a próxima semana. Voltamos na próxima edição do Jogo Económico, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.